Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Mais um Reflexões Psiquiátricas. Olha, hoje a gente vai chamar para conversar um grande padeiro, né? O Jamal Kotait, o Jamal ainda não entrou. Então vamos botar a musiquinha aí para... Nós vamos falar de pão. Boa noite. Cio da Terra. Cio da Terra cantando sobre pão. Essa é a Orquestra de Violões Santa Rosa. E se fartar de pão. Jamil, com todo carinho, com todo prazer, chegou. E aí eu vou oferecer uma música para você. Nós estamos ouvindo o Cio da Terra. E agora eu vou oferecer uma música para você, todos os seus confrades da Gregos e Troianos, tenho certeza que concordam com essa música que eu vou oferecer para você. Presta atenção. Olha, você maltratou meu pobre coração, fez uma bolinha e jogou no chão, e a chorar deixou-me, nem disse adeus. Olha aí. Mais um broto eu encontrei, que eu sou um pão que me entregou seu Jamal, coração, Reginaldo Rossi dizendo que você é um pão, Jamal. Olha só, ele dizendo que encontrou um broto que chamou ele de pão. É você, né, Jamal? É amigos, adora... Obrigado, tá bonitona, né? Vamos ver, cadê Jamal? O nosso padeiro. Nosso padeiro da noite. Vamos lá. Bom, deixa eu tirar tudo daqui porque vai virar uma bagunça. Você está me ouvindo bem? Eu te ouço. Você me ouve? Muitíssimo. Ixi, será que dá para ver? Daqui a pouco eu vou mostrar coisas suas aqui. Vamos ver se dá para ver. Eu estou meio ruim, né? Mas daqui a pouco eu mostro. Jamal, agora eu estou te vendo bem. Tá. Jamal, olha, você é um dos novos amigos, dos mais queridos que eu tenho. Olha aí, o áudio tá baixo. O áudio tá baixo é o meu. Vamos lá. Tá ruim ainda, pessoal? Estou gritando aqui. O som do TAC tá baixo. Ixi, e agora? Tá bom? Tá ruim para você? Para mim tá ótimo. E aí, pessoal, estou trazendo mais de perto. Alguém me disse se tá bom, se tá ruim? Tá ótimo. Então tá bom. Jamal, pronto. Você é dos meus mais novos amigos e já se tornou um queridíssimo amigo, uma pessoa que minha família já adora, tá todo mundo aí querendo te mandar uns beijos, né, com moderação. É eu botei recíproco. aqui a música do Reginaldo Rossi, que você é um pão. Quem me Jamal, dera. você... É? Quem me Essa dera. mulher deve achar, né? Pelo menos é. Assim espero. Olha, Jamal Kotait Filho é amante da gastronomia, é padeiro, formado em tecnologia e administração pelo Mackenzie, pós-graduação, mestrado, executivo internacional. Você trabalhou no Itaú, no Banco Boston. Olha, obrigado por você ter aceito, você é um queridíssimo. E você vai contar para nós aí, você lembra, você é do meu tempo, você lembra na Avenida Paulista que a gente passava lá, tinha um engenheiro que virou suco? Lembro, ainda existe. Existe?
Ainda existe, é aqui pertinho. E o executivo que virou padeiro? Como é que é a história? Conta pra gente aí. Essa história, vamos fazer curta, uma história talvez um pouco longa. Quando eu saí do... Eu trabalhei muitos e muitos anos na área de serviços, principalmente em bancos. E quando há alguns anos atrás, eu saí dos bancos e eu queria aproveitar primeiro eu queria empreender, eu queria viver essa experiência e eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse estar mais próximo das minhas filhas. Elas estavam com 13 para 14 anos, elas iam ter mais uns 4, 5 anos até estarem na faculdade e eu queria poder ter a oportunidade de viver junto com elas, porque depois que entrasse na faculdade, iam trilhar outros caminhos. E aí, como eu gostava disso, uma vez minha esposa me deu um curso de pizzaiolo, que eu fiz com o dono da Castelões, que você deve conhecer, a famosa Castelões. E ali eu descobri a mágica da farinha misturada com água, com fermento, tudo que ela pode criar. E aquilo me apaixonou. Eu falei, por que não começar a fazer pão? Só que eu não queria fazer pão meramente. Eu queria primeiro, eu pensava assim, eu queria um lugar, alguma coisa que trouxesse o aconchego do pão, pelo que a gente conhecia. E aí, como eu já tinha essa paixão, eu fui atrás de cursos profissionais para produzir os pães de longa fermentação, os pães feitos com levain. Aprendi um pouco mais sobre isso e comecei a fazer em casa. Comecei a fazer em casa, vender para alguns amigos por WhatsApp. A casa ficou pequena. Quando eu coloquei um forno e uma maceira dentro de casa, minha mulher me expulsou. Aí eu fui para uma garagem. Naquela garagem o negócio foi crescendo. Bom, hoje a gente está estamos há 6 anos já. A Academia do Pão já tem 6 anos. Por que a Academia do Pão? Até porque a proposta não era só fazer pão, mas também dar cursos. A gente dá cursos lá de panificação. Eles ficaram um pouquinho parados durante a pandemia. Mas foi isso. Foi uma questão de eu poder desenvolver, empreender alguma coisa, fazer uma coisa que eu gostasse e estar próximo das minhas filhas. Mas aí o que aconteceu? É interessante isso, Tax. Elas entraram, ambas já estão na faculdade, ambas já estão trilhando os seus caminhos, só que a Academia do Pão se desenvolveu. E o que eu faria agora, né? Aí eu fui fazer o Caminho de Santiago, descobri que a Academia do Pão ela tem um novo significado para mim, mas além disso, eu tenho muitas saudades do mundo corporativo, de coisas que eu fazia. Então, além de empreender, além de ser padeiro por paixão, eu agora também estou dando consultoria para pequenas e médias empresas, seja no ramo ou que não seja do ramo, usando aquele meu conhecimento corporativo mais o conhecimento de empreendedor para também ajudar outras empresas. Foi assim que eu acabei virando padeiro. Olha, a Gabriela já disse assim que a Academia do Pão é o pão na esteira. Não tinha pensado nisso. Escuta, você é meu amigo e eu vou mostrar para eles que eu estou ganhando um jabá para a gente fazer essa live aqui, ó. Então daqui a pouco a gente vai falar disso. Escuta, deixa eu perguntar uma coisa para você. Vamos lá. Eu escrevi aqui, eu fui dar uma olhadinha. O que define o que é um pão? Quer dizer, panetone é pão? Pão de queijo é pão? Um calzone é pão? Aquele naan indiano é pão? O que define o que é pão e o que não é pão? Vamos lá. Pão nada mais é do que você juntar farinha, água, uma levedura, normalmente um fermento, né? E você pode pôr sal ou não, e aquilo lá se desenvolve, você assa, você cozinha. Então, assim, panetone é um pão doce. Na verdade, ele inclusive surgiu com essa questão que muita gente fala assim, mas panetone é pão ou é bolo? Não, panetone é um pão doce que o Nico, um italiano, fez, diz
a história, que é feito pela primeira vez para tentar conquistar o coração de uma italiana. Acho que conquistou. Pelo menos o Panetone nos conquistou. Pizza ou calzone é pão? Sim, porque você faz... Agora, é uma outra proposta de pão, né? Se você pensar o pão no conceito tradicional, aquele pãozinho francês ou pãozinho de padaria, não, a pizza se encaixa de modo diferente, mas há vários tipos de pães, né? Inclusive tem pão cozido, pão ban, que é o pão japonês, é um pão cozido. Isso. Né? Mas são pães, sim. Agora, o pão de queijo, há uma controvérsia. O pão de queijo, tecnicamente, ele está muito mais para um biscoito, ou como diriam os paulistas, por uma bolacha, né? Mas para um biscoito do que um pão propriamente dito. A gente chama de pão de queijo, mas ele não tem os pilares da panificação. Olha, alguém aí que não deve ser seu parente, eu acredito na sinceridade do Raizage, diz o seguinte, que Jamal é um ser humano incrível. Tive a oportunidade de trabalhar com ele e pude aprender muito sobre panificação e de quebra sobre humanidade, valores, família, ensinamentos pela vida. Os seus confrades da Gregos e Troianos, e tenho certeza que seus confrades da Babette devem concordar, e eu concordo em gênero, número e grau. Escuta, vamos começar a comer, que eu estou com fome? Vamos. Eu também já preparei o meu kit aqui. Esse pão aqui, vamos começar por esse pão aqui? Esse pão. Esse é o pão de campanha. O pão de campanha é um pão que se aproxima daquele famoso pão italiano. Isso. Ele vai germe de trigo, ele traz um pouco de acidez, ele é um pão que vai combinar super com um vinho mais encorpado. Que vinho você está tomando aí, Taki? Que uva Isso, eu queria perguntar, um Syrah. Um Syrah. Se for um Syrah encorpado, vai muito bem com esse pão. Na verdade, vinho e pão é o que você gosta. Né? Eu, por exemplo, hoje estou com um Taná, porque eu peguei alguns pães aqui também, tem um salame, tem um queijo sabor mais acentuado, eu peguei um Taná para contrapor melhor. E campanha, porque ele é do campo, não é isso? Campagnolo, né? Italiano, camponês, né? Camponês, é aquele pão que você faz para levar e que dura. Você vai ter ele, você leva para o campo mesmo, é um pão de campo. É um pão rústico. Até terminar a live aqui, eu vou traçar todos os pães que você me mandou. Vai engordada aí, hein? Isso. Esse é outro problema. As moças estão preocupadas aí, mas amanhã eu faço o jejum. Bobagem. Escuta, quando é que surge o pão? Faz favor de dar crédito aos gregos, tá bom? Em parte. O pão, pela história, se identifica que ele surgiu na Mesopotâmia, há cerca de 10 mil anos atrás, quando os seres humanos eles faziam um mingau com cereais. Eles pegavam os grãos, cozinhavam e comiam isso. Essa era a comida normal. Pelo que os arqueólogos identificaram, começaram a deixar restos disso sobre pedras quentes, e aquilo assava. E aí que começou a surgir o pão. O que a gente teve foi duas grandes civilizações que nos ajudaram bastante a gente ter o pão da maneira como a gente tem hoje, né? A primeira foram os egípcios, porque os egípcios eles eram mestres em cerveja. Eles fabricavam cerveja e o pão usa a mesma bactéria, que é Saccharomyces cerevisiae. E então, como eles dominavam o processo de fermentação, eles dominaram facilmente o processo de fermentação de pão também. Eles que desenvolveram os fornos de barro, eles que fizeram esse primeiro desenvolver do pão na sociedade. Os gregos trouxeram um pouco mais de proximidade do pão no dia a dia.
todas as famílias gregas faziam pão. E era de praxe que, se você recebia um convidado, você mesmo fazia pão. Não existia cozinheiro, não existia. Então, as próprias pessoas cozinhavam. A segunda civilização que ajudou bastante foram os romanos, que desenvolveram os moinhos. E aí a gente pode ter um pão com uma farinha mais fina, um pão mais macio, um pão mais branco. Não que o pão integral ou pão de farinha mais escura, como uma farinha de centeio, etc. e tal, não sejam saudáveis e bons. Mas essas duas civilizações fizeram a diferença. Tem vários, né? Você também pode colocar os franceses na questão das técnicas, você pode colocar os austríacos na questão do desenvolvimento dos folhados. Aí vai crescer, mas basicamente isso. Ali surgiu o pão e se desenvolveu ao longo da humanidade. Mas explica para nós isso, o que é fermentação natural, o que é fermentação biológica? Vamos lá. Sempre o pão ele foi desenvolvido através da fermentação natural, que é quando você mistura farinha e água por si só e deixa eles se desenvolverem sozinhos, vai criar um fungo, uma bactéria, que vai desenvolver e vai permitir o crescimento da massa, que deixa a massa mais leve. Antigamente, você sempre usava isso para fazer o próximo pão. Com isso, você conseguia ter um pão mais leve. Você usava a sobra de um pão não assado para ajudar na mistura de um outro pão. Com o passar dos anos, isso passou a ser mais difícil de todo mundo poder desenvolver, com o crescimento da industrialização, etc. e tal. E aí acabaram se desenvolvendo o fermento biológico. O fermento biológico foi desenvolvido inicialmente pelos irmãos Fleischmann, porque eles tinham ido para os Estados Unidos em 1865, se não me engano. Eles foram para o casamento de uma irmã. E chegaram lá e eles começaram a ver que o pão era muito ruim. Os pães americanos não tinham muito sabor. E aí 3 anos depois, eles desenvolveram a fábrica de Fleischmann, aonde eles desenvolveram o fermento, que nada mais é do que essa levedura que eu falei, que ela é liofilizada, na verdade ela era preparada, era o nosso famoso fermento fresco. Né? O que acontece é que com o fermento fresco ou com o fermento biológico, você tem o desenvolvimento da massa do pão muito acelerado. E aí você não obtém nesse tipo de pão as propriedades da fermentação natural. Um pão de fermentação natural, como ele cresce devagar, ele se desenvolve devagar, ele tem uma maior durabilidade. Essa é a primeira coisa. Então, um pão de fermentação natural ele vai sobreviver tranquilamente de 3 a 4 dias, diferentemente de um pão de fermentação rápida, que no dia seguinte você já está seco. Né? Segundo, ele tem probióticos que ajudam na flora intestinal. Ele tem menor índice glicêmico, porque ele quebra as enzimas do glúten, além de ser um pão extremamente mais saboroso. Então, a fermentação natural é uma técnica de produção de pães artesanais. Você pode ter fermentação natural num processo mais industrializado? Pode. Mas o tempo que isso demora, a dinâmica que isso faz, normalmente não se faz. Foi suficiente a explicação? Certamente, certamente. Eu dei uma risadinha aqui, porque o meu colega psiquiatra, nosso colega da Confraria Gregos e Troianos, ele disse que se você pode fazer a indicação de uma boa padaria. Eu não achei a menor graça, então vamos passar para outra. A Gabriela disse que aprendeu a fazer pão durante a pandemia. Dá para fazer um bom pão em casa? Não sei se com aquelas máquinas de pão ou pão assado. Deixa eu só, enquanto você... Isso aqui é pão o quê? Que pão é esse aqui, ó? Esse é um pão de provolone, damasco e alecrim.
Enquanto você explica, eu vou comer. Tá certo. Dá sim, né, fazer o pão em casa sem problema nenhum. A máquina de fazer pão, ela não vai te permitir desenvolver um pão com essas características. A máquina de fazer pão, ela vai fazer um pão com fermento biológico, seja ele seco ou seja ele fresco, tá? Mas o grande problema não, a grande diferença de você fazer um pão em casa para você comprar um pão com essas características que você está comendo é o forno. Normalmente em casa as pessoas não têm um forno que dá essa casca. As pessoas não têm um forno que tenha a potência necessária para fazer isso. Existem algumas técnicas, como assar o pão dentro da panela, dentro do forno, é a técnica que mais se aproxima para você criar esse microclima em casa do ambiente que você tem num forno industrial. Olha, a Gabriela está dizendo que eu tenho falta de consideração. Tenho mesmo. Porque você está comendo os pães ao vivo. Ele tá uma maravilha. Esse aqui é provolone e... Damasco e alecrim. Ó, Alexandre Troia está dizendo provolone, damasco e alecrim. Ó, é o que ele gosta. Aí. Escuta, tem dois amigos aqui. Alguém dizendo que tem que dividir o pão. Eu não consegui pegar aqui. E o meu amigo neurologista, o Lúcio Ebra, dizendo que comer pão sozinho é pecado. Nós estamos entrando numa coisa, então, dividir o pão sozinho é pecado. Nós estamos entrando numa seara do cristianismo, não é? Da relação do cristianismo com o pão. Vamos lá. O pão tem um significado importante em várias religiões, né? Em várias. Como é que é isso? Explica para nós a mítica do pão. Então, vamos lá. No caso da religião católica, o pão está até na oração, né, que Jesus nos ensinou. No Pai Nosso tem lá o pão nosso de cada dia, né? O pão no cristianismo ele é uma bênção. Ele simboliza o crescimento, ele simboliza a partilha, ele simboliza a dádiva divina do alimento que é dado para a humanidade, né? Mas isso não é somente do cristianismo, no judaísmo também, né? Você tem o matzá, né? que é o pão assado. No caso, é o pão ázimo, que neste caso é um pão sem fermento, porque na religião judaica, os pães fermentados não podem ser consumidos durante o Pessá, porque o pão fermentado, ele significa, como é que é? Tem alguma coisa a ver com... Não é a Páscoa? Não é a Pessa? É o Pessa, mas ele é corrupção. O pão que fermenta é um pão dos corruptos. Eu não sei por que tem essa... Eu não sou religioso nesse aspecto de entender essa questão. Mas tem isso, que o pão fermentado você pode comer em todos os outros períodos, menos nesse, né? E você tem também... os egípcios achavam que o pão era símbolo de desenvolvimento, mas a religião que mais se aproxima, que mais traz essa questão, é realmente a religião cristã. Olha, perguntar para você aí, olha, eu tenho paciente que faz dieta restritiva e corta todo o pão. Quais são os benefícios que o pão nos traz? Quer dizer, por que o cara tem que comer pão? Bom, a gente come pão há mais de 10 mil anos, né? A gente come glúten há mais de 10 mil anos. Então, esse nunca foi um vilão. O que acontece hoje, e aí eu vou ser solidário eu não sei o nome
quem disse isso. Quem foi? A Gabriela. Você é solidária a Gabriela, porque, por exemplo, a minha filha, nós descobrimos que ela tem intolerância a glúten. E como pode, né? Filha de padeiro com intolerância a glúten, como que o padeiro faz? Mas aí eu fui atrás para entender toda essa dinâmica. E é muito difícil você conseguir adquirir algum produto industrializado que não tenha glúten. Você tem glúten no sorvete, você tem glúten nas bolachas, você tem glúten nas massas, você tem glúten em doce de leite, você tem glúten em vários, basicamente todos os produtos industrializados, eles têm glúten de alguma maneira, ou porque é um conservante, ou porque é algum item que traz isso. Então, o que acontece hoje em dia é que a grande maioria da população ela é bombardeada de glúten em toda a sua alimentação. E aí você deve entender mais disso do que eu. Todo organismo ele tem uma certa saturação a determinados itens. Então, se você é bombardeado de glúten por todos os lados, possivelmente você vai acabar enjoando de glúten e você acaba tendo algum tipo de restrição. No caso da minha filha, Maria Luísa, ela está fazendo um processo que ela está 2 anos, vai completar agora, no final desse ano, vai ficar 2 anos sem absorver glúten para fazer um processo de limpeza do organismo para poder absorver glúten novamente. Porque houve uma saturação do organismo. Então, isso é o que ocorre hoje. Olha, essa é uma questão importante e não dá muito tempo para discutir, mas virou uma verdadeira moda. Todo mundo tem intolerância a glúten. Eu vivo recebendo, e vários colegas gastros, etc. Não é frequente intolerância a glúten. É modismo importante essa história da intolerância a glúten. Certamente a sua filha tem, mas 90% das pessoas que saem por aí dizendo que tem intolerância a glúten não deve ter, porque se faz diagnóstico por biópsia. Isso, ela fez a biópsia através da endoscopia. Pelo que eu verifiquei, a gente tem cerca de 2 a 3% da população que é celíaca. Isso. E você tem cerca de 15% da população que pode ter intolerância a glúten. Mas o normal é 85% da população não tem. O que acontece é que as pessoas resolvem cortar o glúten e aí, na verdade, quando corta o glúten, ele corta uma série de coisas. E arruma um álibi, né? É um álibi. Você não... E aí, para quem é intolerante ou para quem quer fazer uma dieta melhor, vai para o pão de fermentação natural. Esse é um pão que tem mesmo menos glicemia, ele tem maior benfeitorias para o seu organismo. O Hélio Cirlinas e a Adriana Cachan estão aí, mas até onde eu me lembro, o pão ázimo, o matzá, é a pressa de sair do Egito, quando Moisés faz com que as pessoas rapidamente, não podiam fermentar o pão, saiam do Egito. Lembro disso e quem achar que não é isso aí, me corrija. E esse aqui, esse é um pão italiano? Esse a gente chama de semi-italiano, porque ele é mais leve que o italiano. Ele é feito com a mesma massa da Banete. Aliás, aqui tem um ponto interessante. A gente ouve muito falar da famosa baguete francesa, né? Então, vamos trazer um pouquinho de história. A baguete foi o primeiro pão social da humanidade, foi o primeiro pão padronizado e o primeiro pão tabelado. Quando houve a Revolução Francesa, que, segundo alguns historiadores, a Maria Antonieta disse a famosa frase: se não tem pão, dê brioche aos pobres. É lenda. É lenda, né? Mas aí, quando aconteceu a Revolução, todas as padarias foram obrigadas a fazer um pão que tivesse 350 gramas de peso, 55 centímetros de comprimento, usando 100% farinha branca, e esse preço seria um preço único em toda e qualquer padaria, para possibilitar que todo mundo pudesse comprar pão. Era aí que vem a baguete. Então, se você pegar uma baguete que não tem essas características, na teoria você não poderia chamá-la de baguete. Da mesma forma que você não pode chamar de champanhe um espumante que não foi produzido na região de Champagne. Na região demarcada.
Aliás, a baguete fica melhor no sovaco, não é assim? Porque ela se mantém quentinha. Quem é que falou aí para você? Um queridíssimo amigo, o Paulo Sampaio, ele está em Lisboa, né, Paulo? Lisboa. E ele disse que pão em Portugal não é igual ao pão no Brasil. Que o pão no Brasil é muito melhor. Ele está querendo perguntar se é farinha, se é... Você sabe disso? Sei. Eu já fiz inclusive, curso de pães portugueses com um padeiro português que veio aqui para o Brasil. Não é a farinha, é a técnica. Os pães portugueses, eles têm outra técnica de você fazer a modelagem e o batimento, que faz aquela característica dos pães deles, que não tem nada a ver nem com o pão francês, o francês quando eu digo franceses, que é da França, nem com os italianos e nem com os brasileiros. São semelhantes aos pães espanhóis, mas são pães desenvolvidos de uma maneira diferente. A farinha é muito parecida, é mais a técnica. Então, fala desse pão aqui, que eu acho que hoje eu já saio jantado dessa live. Que pão é esse aqui? Esse é um clássico, é um pão de nozes com uva passa. Esse pão com uma manteiguinha salgada, inclusive se for uma manteiguinha, se você colocar nessa manteiga um alecrim, uma lavanda, folhas de lavanda, folhas de alecrim, fizer uma manteiguinha com flor de sal, passar nesse pão vai ser uma maravilha. Volto daqui a meia hora, vou lá tentar achar isso. E um azeitezinho também, azeite e sal, não é uma coisa... Vai bem com o pão? Azeite e sal vai bem, normalmente com pães mais neutros, porque se você pegar um pão que tem sabores, você vai acabar brigando os sabores desse com os sabores do azeite. Porque normalmente quando você pega um azeite, você quer saborear essa iguaria, que alguns azeites são verdadeiras iguarias, né? Eu aqui estou com meu potinho de azeite e sal, que eu moí na hora, e estou aqui dando uma chuchadinha nos meus pães aqui, aproveitando isso. Eu vou tirar essa bandeja, porque o pessoal já está me secando, vai dar dor de barriga. E eu trago outra bandeja do Jamal, que maravilha. Olha aí. Escuta, estão dizendo aí que o pão da Toscana é sem sal, é meio sem graça. Você conhece esse pão? Olha, os pães que eu comi na região da Toscana, não achei nenhum deles sem graça, não. Eu gostei dos pães que eu saboreei por lá. Não sei dizer. Não acho que seja o caso, não. O nosso queridíssimo Alexandre Trotes, que a Manu gosta. É croissant de chocolate que você faz lá? O nome tradicional francês para esse pão seria o pain à chocolat. Você faz com a mesma massa do croissant, mas num outro formato. Os franceses não permitem que você faça croissant com recheio. O croissant, da maneira como a gente conhece, ele só pode ser feito puro. Essa invencionice brasileira de misturar presunto, queijo no croissant é uma coisa daqui. O que não quer dizer que você não possa pegar um croissant que está feito, abrir e rechear e fazer um sanduíche. Mas o assamento do croissant, ele se faz puro. Explica aí como é que é, o que é o croissant. Uma coisa que em Buenos Aires eu adoro, que é pequenininho, são aquelas médias lunas. Media luna. Né? Você tem que provar a media luna da Academia do Pão. Vai argentino então, lá comprar. Não mandou, pô. Não mandou, caramba. Não. Qual é a diferença da média? A media luna pode ser salgada e doce, não pode? Uhum. Como é que é a história? A media luna você faz ela com a mesma massa do croissant, só que é uma massa que você tem que deixar ela mais fina antes de enrolar, para ela ficar mais leve. Ele é num tamanho menor, então ela fica mais fina, mais crocante. E qual a diferença da salgada para doce?
A salgada, ela é a pura tradicional como é feita. A doce, ela recebe uma leve camada de calda de açúcar por cima assim que sai do forno. Lá na Academia do Pão, a gente tem feito somente a tradicional, a salgada. O pessoal está falando que na Academia do Pão tem uma manteiga aromatizada, né? Com alecrim, lavanda, flor de sal, é isso? É essa manteiga que eu te falei do pão de nozes com uva passa. O pessoal Uma aqui combinação só está puxando o seu perfeita. saco, né? O pessoal aqui só puxa o seu saco. Não tem ninguém que fala que o seu pão é ruim, né? Ah, eu espero que não seja. A gente Escuta, e se esse... Nossa, esforça isso para aqui o que isso. que é? Ó, isso aqui o que que é? Pão de Então, azeitona? é uma banete com azeitona. Por que que é baguete? Por que banete e não é baguete? Porque ela não tem 350 gramas de peso original, não tem 55 centímetros de comprimento, eu tenho uma liberdade de modelagem. Então, como eu não sigo os padrões, eu não quis chamar de baguete para nenhum francês ir lá brigar comigo. É uma baguete paraguaia. Pode-se dizer que sim. Ou uma bengala, como se diria aqui no Brasil, né? Bengala, bengala. Bengala. Essa é uma bengala com azeitona. E o tradicional pãozinho, né? A gente está acostumado. Nossa, eu em infância, minha mãe mandava, eu ia lá comprava um pãozinho. Pãozinho. E também parece que está em desuso o pãozinho. Você vai na padaria, não acha, só acha pães especiais. Pãozinho não acha mais? Então, ainda se acha bastante. O que acontece é que está mudando o paladar e o hábito de consumo, né? Antigamente você não achava outros pães. Quando eu montei a Academia do Pão, isso faz que nem 6 anos, você tinha 4, 5 padarias artesanais em São Paulo. Você não tinha um consumidor preparado para esse tipo de pão. E na semana que eu comecei a produzir pão, a padaria da esquina, que só fazia pãozinho francês, também passou a produzir alguns pães diferentes. Ainda não tenho de fermentação natural, porque ela não tem espaço e não tem tempo para desenvolver esse pão de fermentação natural, mas ela já fez alguns pãezinhos mais diferentes. E aí você vai criando esse hábito, a pessoa vai sendo educada no hábito de comer pão. Então ela percebe que o pão não precisa ser só pãozinho francês ou pão puma. Aliás, vamos chegar aí no pão puma. Isso. Você vai no supermercado, você vai comprar um pão industrializado, alguns que inclusive se dizem pães de fermentação natural, estão lá etiquetados com isso, mas você vai ver os ingredientes atrás, você tem 30, 40 ingredientes para fazer aquele pão, porque vai uma série de aditivos químicos para poder manter a maciez, para poder conservar, para o pão durar um mês, para o pão fazer isso, uma série de coisas. Ele não é um pão natural, porque o pão natural, ele não tem nada mais do que farinha, água, sal e fermento. Qualquer coisa que você comece a acrescentar a mais, para você garantir a durabilidade do pão, você está trazendo um pão cheio de química. E não é um pão saudável, né? Não que ele não seja um alimento, mas é um pão industrializado. Você deve conhecer a nossa, uma musa que a gente tem da gastronomia, que é a Rita Lobo. Claro. Né? E a Rita Lobo fala, sim. Comida de verdade. Né? Então é isso que a gente precisa, ter comida de verdade. Então se você pega um pão de verdade, você vai aproveitar muito mais isso. Né? Ele vai ser muito mais benéfico para você. Ele vira o seu remédio para você não ter que ficar tomando medicamento depois. Olha, o nosso ex-presidente da nossa confraria, Dr. Alexandre Troia, sempre com a sua formalidade habitual, ele diz o seguinte: qual é a vossa impressão? Olha que bonito. Qual é a vossa impressão sobre as padarias artesanais? Elas vieram para ficar? Eu faço um adendo. Eu tenho um filho que morava no Rio de Janeiro até uns 3 anos. E há 10 anos
era dificílimo achar uma padaria artesanal no Rio de Janeiro. Não era tão comum. Em São Paulo já havia essas padarias artesanais. O Rio demorou para entrar nessa história. As padarias artesanais... Mas foi numa carioca que eu me inspirei, viu? Em quem? Não sei se você chegou a conhecer a La Biciclette. Não. A La Biciclette tinha ali perto da Globo e eles montaram uma filial dentro do Jardim Botânico. Ela foi uma inspiração para mim, os tipos de pães que eles faziam. E, inclusive, eu fui para o Rio de Janeiro tentar convencer fugiu o nome do dono lá. É um nome francês. Que ele é um francês que dava aula no Liceu de Artes do Rio de Janeiro. E eu queria trazer a La Biciclette para São Paulo. Mas ele falou, não, eu não quero crescer mais do que eu já estou ótimo do tamanho que eu estou, mas você pode passar o dia inteiro aqui vendo a minha produção e aprendendo comigo. Abriu a padaria dele, passei o dia inteiro lá e hoje eu faço isso. Quando eu tenho alguém que quer começar um negócio, eu abro a minha padaria para quem quiser aprender, porque eu acho que a gente tem que ajudar a desenvolver todo esse mercado. As padarias artesanais vieram para ficar. Na verdade, elas fazem parte, pelo que eu estou entendendo, de um novo modo de desenvolvimento de negócios que está acontecendo não só na parte de gastronomia, mas na parte de roupas, na parte... Todos os comércios você está tendo os produtores autorais, onde você começa a fazer reciclagem de itens, o comércio local se desenvolvendo, as pessoas procurando coisas mais personalizadas. Então, eu acho que está tendo uma volta dos pequenos negócios. Embora a Academia do Pão hoje ela está produzindo 3 a 4 toneladas de pão mês. Isso não é tão pequeno, mas a gente continua na metodologia artesanal. Então, eu acho que as padarias artesanais vieram para ficar sim. Ya Habib, Yayuni, aqui o Jorge, só pode ser árabe, olha só que sacanagem, dizendo que é super esclarecedor o Jamal, é isso aí, comida de verdade. Obviamente, esse sobrenome não é árabe, mas maravilhoso. Aqui tem um Hélio. Qual é o melhor pão para se comer no café da manhã? Quando estamos tentando refazer, reduzir calorias. Desculpe, esse meu óculos está ruim. Reduzir calorias da dieta. Lógico que o nutricionista vai saber muito melhor do que eu, mas os pães de fermentação natural, por ter um índice glicêmico menor e por ter probióticos, se você pegar um pão de fermentação natural 100% integral, ele vai te ajudar muito nisso. O que eu sei é que o que você combina com o pão é o que vai fazer a diferença na absorção da caloria. Pelo que eu sei, quanto menos gordura você tiver junto e mais proteína, vai ser melhor para comer junto com o carboidrato, que é o pão. Então, por exemplo, se você pegar um ovo com pão, ele vai absorver menos, vai ter menos teor calórico sendo absorvido do que se você comer o pão com manteiga. Não pela gordura da manteiga ou pela caloria do ovo, mas pela mistura de carboidrato com proteína ao invés de carboidrato com gordura. Mas os nutricionistas que são os especialistas nesse item. Eu lembrei agora que minha mãe, obviamente em grego, falava para mim, moleque, vai lá e compra pão de banha. Você lembra disso? Pão de banha? O que é isso? O pão de banha, porque assim, então vamos lá, a gente falou dos 4 ingredientes básicos do pão, né? Que é farinha, água, sal e fermento. O fermento pode ser tanto o levain quanto o fermento fresco ou biológico. E aqui vamos fazer uma ressalva muito importante. O fermento biológico, fresco ou seco, eles são extremamente úteis dentro do processo de panificação. E você não precisa utilizá-los para fazer uma fermentação rápida, de 1 a 2 horas. Você pode muito bem utilizá-los para fazer uma fermentação mais suave e você ter um pão de extrema qualidade.
Porque, indo até naquela questão dos produtos industrializados, se você pegar os fermentos, por exemplo, um que a gente usa muito lá na Academia do Pão, Flashman, ele não tem nenhum aditivo químico. É basicamente aquela proteína, né, aquela bactéria liofilizada. Então, você pode usar isso sem problema nenhum. Agora, além desses 4 ingredientes, você pode criar pães com outros agregados. Alguns agregados na massa, onde você pode colocar leite, você pode colocar gordura, então você pode pôr uma manteiga, você pode pôr uma banha de porco, você pode pôr um azeite, você pode pôr um óleo de coco. O líquido, você pode colocar um leite, você pode colocar um vinho, pode colocar uma cerveja, pode colocar um suco. Chocolate. Esses dois... Pode colocar chocolate, café? Pode. Aí são os farináceos. Você pode agregar. Pode colocar um cacau, pode colocar um café, pode colocar uma farinha de fubá, pode colocar uma farinha de centeio, uma farinha de arroz, uma farinha de amêndoa. Aí você vai criando a sua massa. Mas além dessa massa, onde você vai, em média, ter de 60% a 70% de líquidos misturado com sólidos, você pode agregar sabores, que depois que você tem a sua massa pronta, aí você pode colocar um pedaço de damasco, umas nozes, sementes, cranberry, gotas de chocolate, aí você mistura. Então, o pão de banha nada mais era do que um pão onde se acrescentava banha de porco para dar mais maciez. Gordura traz mais maciez à massa. Tá? Eu vi pão com curry, né? Curry. A gente fez um durante uma época que era curry com... Eu comi Kummel. curry, você fez. Não faz mais? É sazonal, porque ele é um pão de sabor acentuado e aí você tem que ir mudando o cardápio. Porque o pão Esse pão se que eu torna estou comendo enjoativo. escondido aqui é uma banete, né? É uma banete. Então, esse outro pão aqui, antes que eu mostre a surpresa que você me mandou. Esse é o outro pão, o que que é? Multigrãos. Esse pão, você já deve ter, possivelmente você já comeu vários multigrãos, inclusive que você comprou no supermercado ou até de padaria. Aonde entra o diferencial de uma padaria artesanal, por isso que eu acho que no caso, o Troia, por isso que eu acho que a padaria artesanal vai sobreviver, porque ela faz coisas que outros lugares não fazem. No nosso caso, todos os grãos que estão dentro do pão, eles são previamente tostados para tirar a germinação dos grãos, desenvolver os sabores e as gorduras desses grãos, e depois a gente resfria para só depois disso poder agregar na massa. Isso vai fazer com que você tenha um pão multigrãos com muito mais sabor do que simplesmente pegar os grãos secos e misturar na massa. Esse tipo de coisa quem faz é artesanal. Gergelim branco e preto? Gergelim branco, preto, tem girassol, tem papoula. Papoula tem nesse? Não. Tem quinua, tem... São 7 grãos. Não lembro todos de cabeça, mas são 7 grãos. Escuta, fala logo onde é que é a Academia do Pão vai. A Academia do Pão pode achar no bairro do Paraíso, mas você pode procurar a gente no Insta, no Face, a gente está por lá. Por enquanto abrimos somente de terça a sábado. Estamos avaliando para conseguir abrir de domingo também. Ó, 2 perguntas aí. O Renato pergunta qual é a diferença entre pão sage e sírio. E o Paulo diz o seguinte, esse negócio de bromato, com bromato, sem bromato, o que é isso? Bromato. Vai que eu vou pegar meu vinho aí. Vai responder que eu vou Tá. pegar meu vinho. Vamos lá. Bromato. Houve uma época que se falava que o pão francês era um pão que estufava porque ele era feito com bromato. Eu nunca conheci esse produto químico que tanto se falou.
O que eu conversando com alguns padeiros mais experientes, eles falavam é que era impossível você fazer pão com bromato, porque o bromato era uma coisa extremamente tóxica. Era difícil você fazer com isso. O que acontece é que... Por que esse pãozinho francês que a gente come de padarias de esquinas mais tradicionais, por que ele não é tão saboroso depois de um tempo? Porque ele é um pão feito a partir de uma pré-mistura e ele é fermentado rapidamente. Não que a pré-mistura seja um problema, mas para você ter aquela conservação, para você ter aquele desenvolvimento, aí você vai agregando aditivos químicos que vai mudando as características básicas do pão, né? O bromato seria uma maneira de fazer um pão, pela lenda que se diz, de fazer um pão mais cheio de ar, e que daí você comprava aquele pão bonito, mas que era oco por dentro. Eu nunca vi isso, não sei dizer, mas com quem eu conversei disse que era impossível de se fazer. Pão dá origem a poemas vários, né? Eu estou vendo aqui o do Ferreira Goulart, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Isso é do Ferreira Goulart. Maravilhoso, né? Depois te mando vários poemas que eu achei aqui para você colocar no seu repertório. Escuta, e você tem supermercado, esse é outro que não me entra, viu? Né? Pão de supermercado, ele é bonitão, a hora que você compra, ele é murcho, ele não tem nada dentro. Por que isso? Os caras estão de sacanagem com o padeiro, né? Não, na verdade, normalmente as padarias de supermercado trabalham com pães pré-assados. E aí você nunca vai conseguir um pão com a mesma qualidade de assamento único quando você faz 2 processos de assamento. Você pode chegar a alguma coisa próxima, mas nunca vai ser igual, né? Você tem algumas raras padarias de supermercados de rede. Quando você pega um supermercado mais gourmet, você tem algumas padarias que fazem os seus processos da maneira de acordo e você acha pães de muita boa qualidade. Mas normalmente não. Você tem até, por exemplo, uma rede grande, né, que é inspirada naqueles morros do Rio de Janeiro. Ele trouxe durante muito tempo croissant que ele trazia congelado da França, que era feito de forma industrializada na França. Mas você não conseguia ter a mesma coisa do que um croissant feito de maneira artesanal. Olha, a minha querida amiga, o Avental diz que gosta do pão do São Marché de Santa Luzia. Ô, dona Fernanda, São Marché é muito bom. Pão do São Marché é bom, viu? Eu gosto do pão do São Marché. Né? Agora, o de Santa Luzia, ele também é bom, mas quem come a ralá da Academia do Pão diz que ela é melhor do que a ralá que tem no Santa Luzia. Eu lembrei de um pão que grego gosta, que é o pão do souvlaki. Souvlaki. Eu fui pesquisar essa questão de pão grego. É a sacanagem do churrasquinho grego. É aquele pão que você enrola. Né? Eu descobri... Eu descobri que tinha... É o pão pita, não é? Pão pita. Não, os pães gregos que eu descobri os nomes é o dactila e o dacos. São pães gregos. Você conhece esses pães? Agora, só falando com meu pai através de psicografia. O dactila é um pão grego rústico e facilmente reconhecido pela sua forma peculiar e sua popularidade não se restringe apenas à Grécia, porque pode ser encontrado na Turquia e no Chipre. E que os gregos comem pão em 3 momentos muito distintos. Comem no akratismon, que seria o café da manhã. Comem no... Qual que é o outro lugar aqui? Que é o ariston, que é no almoço, e no deipon, que é o jantar. E quando faz live também. Sabe qual é o país onde mais se consome pão no mundo? Não vai falar, não vai falar. Aqui não se fala disso. Aqui
é uma live de grego. Você não vai falar isso aí aqui, né? Não, não tem problema. Vai, fala. Isso é... Cadê aqui? Fugiu? Eu sei É a onde é, Turquia. eu sei. 130 quilos de pão, em média, por habitante. Sabe por quê? Porque o pão lá é talher. O pão se usa para comer. Bom. Fala de novo, é naquele país ali, vizinho nosso. Isso, na Turquia. É. Depois, o que me chamou a atenção é o segundo país que mais come pão no mundo é a Rússia. Isso eu não sabia. São em média de 120 quilos por habitante. E o Brasil? O Brasil é bem menos. O Brasil é 35 quilos. Sendo que o Sudeste consome mais do que 35 e o Nordeste menos do que 35. Mas na média é 35. Provavelmente, se a gente olhar a região Norte, menos ainda. Porque isso deve ter uma correlação com o produto interno, bruto, com entrada, com grana, não é? Tem a ver com isso e tem a ver também com os hábitos alimentares, né? Porque a região Norte e Nordeste consome muito menos pão, mas consome muito mais mandioca. Escuta, agora conta para mim. Tapioca não é pão. Tapioca não é pão, né? Isso, o povo acha que faz dieta comendo tapioca. Tem nada disso, tem nada disso. Não, Come é extremamente mais calórico. Agora, e a Yuni e a Habib, eu vou dizer para você que na próxima reunião nossa, eu mando o Troia te dar um beijo. Olha isso aqui. Eu pedi e você fez um pudim de pão. Aliás, não só fiz, como agora já faz parte do cardápio da Academia do Pão, pudim de pão. Gente, ninguém faz, né? É raro, não é? É raro se fazer e a gente ficou umas 2 semanas testando para achar a receita que a gente ia considerar de acordo. Porque o pão, o pudim de pão normalmente se fazia com sobras de pães, mas não pães de fermentação natural. Eram pães que tinham outro tipo de consistência. A partir do momento que eu estou fazendo com pão de fermentação natural, eu fiquei testando até achar o ponto de equilíbrio legal que a gente considerou para fazer isso. E você é o primeiro cliente que recebe o pudim de pão, embora quem passou pela Academia de Pão na última semana já deu uma degustada. Porque já estava lá para degustação para ser validado pelos clientes. Mas fala a verdade, eu fui o pidão que pediu para você fazer. Foi. Se não fosse você, eu não teria feito. Obrigado. Pode dar meu nome, Escuta, não, mas é verdade. Agora, meu querido, como é que eu preservo esse pão? Ó, vamos lá. Eu corto e ponho ele no freezer, eu ponho na geladeira, eu corto em pedaços. Como é que eu preservo o pão? Depende muito de quanto tempo você quer conservar o pão. Então, o pão que vai ser o pão de fermentação natural que você vai consumir entre 3 a 4 dias, você não coloca em geladeira, em freezer, nunca. Você põe num saquinho plástico, tipo aqueles que você coloca verdura no supermercado, e deixa guardado ali num cestinho de pão do lado de fora da geladeira. Essa é a melhor forma de você conservar. O saquinho plástico vai manter a umidade. Ele não fica mochibento? Ele vai perder um pouco daquela crosta dele, daquele enrijecimento, mas aquilo é muito fácil de você recuperar colocando no forno a baixa temperatura, porque você não quer mais assar o pão, você só quer aquecer o pão. Então você põe lá 130, 140, no máximo 150 graus. Tá? Ou você corta uma fatia e põe na torradeira. Né? Se você vai usar um pão depois desse período, aí a melhor maneira de fazer isso é congelar. Tá? Como é que eu congelo o pão? Põe num saquinho plástico e põe no freezer. Você pode congelar em pedaço, você pode congelar ele em pedaço, inteiro ou em fatias. Tudo vai depender de como você vai usar depois. Né? Eu aqui normalmente, por exemplo, uma banete, quando eu congelo aqui em casa, eu congelo meias banetes. Porque quando eu tiro meia, ela vai ser consumida praticamente inteira. Né? A gente não vai ter sobra.
E uma banete, às vezes, é muito para consumir naquele período. Normalmente, as pessoas acabam congelando em fatia, porque daí tira a fatia que quer usar e pronto, né? E tudo bem, fica igual? Fica igual. O segredo de um pão que foi congelado é você tirar do freezer, esperar ele descongelar naturalmente para depois aquecer ou colocar na torradeira. Porque se você tirar do freezer e colocar direto, ele vai ficar um pão duro. E nem no micro-ondas, né? Em micro-ondas, muito menos. Ó, E aí, já que eu falei em pão duro, e você falou da questão do fala aí. poema, tem algumas expressões muito que se usa muito com Então pão, vamos né? lá. Pão Vamos lá. duro, pão que o diabo amassou. O Então, pão que é você. Você é um pão bonitão lá. O Reginaldo Rossi falou. você é um pão. Isso. Era uma expressão que entrega a idade, né? Falar você é um pão. Ó, que Mas, delícia. E aí, fala dessas expressões com pão. então, você tem ganha-pão, né? Então, todo o trabalho que você faz, ou toda a renda que você tem, ele passa a ser o teu ganha-pão. Porque é através dele que você vai conseguir comprar o seu pão, sobreviver, né? Você tem a outra expressão, pão, pão, queijo, queijo. Aqui escreveu, e você também falou isso outro dia para nós, que o pão era meio de pagamento também. Sim, sim. Um dia de trabalho no Egito Antigo, você ganhava 2 pães e 3 ânforas de cerveja para pagar o seu dia. Nada mal. Na Roma, você tinha o pão e circo, né? Que é outra expressão que se usava muito, ainda se usa pão e circo até hoje. O pão nada mais é do que você dá benesses à população, né? E circo você dá distrações à população. E aquele governo que faz isso manipula muito fácil a população. Então, quanto menos pão e circo, mais probabilidade de você ser um país mais bem desenvolvido. Mas brincando, de onde vem você é um pão? Quando é bonitão, sei lá. Como é que vem? Então, Não, a origem eu não sei de onde veio essa expressão, não. Mas é uma expressão puramente masculina, né? Você não tem, você é uma broa para as mulheres. Né? Você é um croissantzinho, né? Não existe essa expressão no lado feminino, só no E lado quando masculino. Fala, pão, queijo, queijo. O que é isso? Então, uma coisa é que nem você falar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, quando você fala... Você começou a falar, pão duro. O pão duro, na verdade, denota aquela pessoa extremamente avarenta, né? Você não desperdiça nada, nem o pão duro, né? Aquele pão que ressecou, ficou duro, você come ele para não jogar fora, para não desperdiçar. Tanto é que você tem um utensílio na cozinha hoje, que é o pão duro, né? Aquela espátula que você raspa para não ficar nada na panela, não ficar nada nos potes. Você não tem pão duro aí na sua casa? Aquela não conheço espátula esse de silicone. aí, não conheço. É? Eu não sou tão dado assim na cozinha. Agora, torrada, você pode fazer torrada, não pode? Com pão? Pode. Pode. E torrada é diferente do pão duro, né? Porque a torrada nada mais é do que um pão que você assou no ponto de ficar em torrada, não é um pão que envelheceu. Então, quando eu vou num restaurante, o cara me serve torrada, eu falo, esse pão duro aí só tá me dando pão velho. Em vez de dar pão fresquinho, ele dá a torrada. É isso aí? Não obrigatoriamente. Não. Ele pode muito bem ter pego um pão fresquinho, ter torrado, porque normalmente as torradas, inclusive, elas salientam algumas coisas que você está comendo, né? Uma torrada com manteiga, ela vai salientar muito mais aquela manteiga do que um pão com manteiga. Porque o pão ele vai se sobressair mais. Né? Agora, se é uma torrada, não. Ele se torna um acompanhamento do aperitivo de entrada. Né?
comer o pão que o diabo amassou. Isso. Né? E aí, essa é uma expressão que denota a pessoa que tem que sofrer, né? Porque é a pessoa que não vai comer o pão que Deus amassou, mas que o diabo amassou. E aí eu amassar no sentido de sovar. Você viu aquele filme A Cabana? Não, acho que não. Acho que não. Tá. A Cabana, fazendo um breve resumo, é um filme de um pai que perde uma filha, né? E aí ele entra numa busca para entender por que Deus trouxe aquilo para ele, né? E chega um determinado momento, ele encontra Deus. Que Deus, nesse filme, é representado por uma daquelas atrizes negras que fez o filme da NASA, que elas calculavam as coisas, etc. e tal. E Deus está ali, e quando ele encontra Deus, o que Deus está fazendo? Está fazendo pão. Eu achei muito simbólico isso, né? Está fazendo pão, que é realmente um alimento sagrado. Eu acho pão um alimento sagrado, né? Tem pessoas que quando amassam pão, fazem inclusive o sinal da cruz. Sim. Para ele. Na igreja ortodoxa, quando corta, faz sinal, né? Aliás, nas missas da igreja ortodoxa se serve pão ao final. Pão, não é aquele negócio sem graça lá da igreja católica. Não é a hóstia, é pão mesmo. É pão mesmo. E então o pão que o diabo amassou é aquela pessoa que ela não merece comer o pão bento, o pão que é sagrado, mas sim o outro pão, porque ela não merece aquilo, né? Olha, o Alexandre Troia está dizendo que nós somos muito feios, longe de ser dois pães. Eu tenho certeza que na sua casa e na minha tem gente que acha. Eu também tenho. Eu também tenho. Você sabe que tem uma outra expressão, Santo Agostinho? Santo Agostinho diz o seguinte: você não pode saciar a fome com pão pintado. Quer dizer, você não sacia a fome com a aparência, né? As aparências não te satisfazem, não são alimento da alma. Não, então, nossa, isso é profundo. Isso é profundo. Isso é Santo Agostinho. Grande Escuta, filósofo. que mais eu posso ir lá na sua casa? Tem eu vinho, acho que já vi vinho lá. Tem. Mas antes até de falar nisso, porque a proposta é falar um pouco mais do pão em si, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o universo de pães. Então vamos lá. A primeira coisa é que pão, falei, você usa basicamente esses 4 ingredientes, né? Você pode depois fazer variações sobre o mesmo tema. Então você pode usar para aquelas pessoas que, por exemplo, não têm restrição a glúten, você tem somente 4 farinhas que possuem glúten, que é farinha de trigo, farinha de centeio, farinha de cevada e farinha de aveia. Todas as demais farinhas não têm glúten nenhum. Então você pode fazer pão com todas as outras demais. O que acontece é que quando você faz pão com estas outras farinhas, você não tem as características que a gente mais gosta no pão, que é o miolo desenvolvido, a casca grossa. Muitos até dizem que não são pães, mas são. Mas não tem essas características dos pães feitos com essas farinhas, né? Então, dentro de uma padaria, você vai achar basicamente 3 linhas de produtos. As linhas de pães, que podem ser desenvolvidas em 2 linhas, que são os pães de fermentação natural, os pães de fermentação biológica, que você também pode fazer eles de uma maneira extremamente saudável. Você tem a linha de viennoiserie, que aí você vai ter brioche, croissant, chocolate, etc., que é toda a linha de folhados. E você depois tem a linha de confeitaria, tá? Então, normalmente, uma padaria, seja ela artesanal ou seja ela clássica, que hoje as padarias clássicas de São Paulo já são praticamente mini mercados, né? Você acha de tudo nelas. As artesanais você ainda se restringe a isso.
O que essas artesanais acabam tendo, que é uma das coisas que a Academia do Pão também tem, mas você vai achar em basicamente todas elas, são produtos agregados a pães que normalmente artesanais que você pode levar para casa também. Geleias, azeites, queijos, salames, e você pode levar vinho, cerveja, manteigas, antipastos. Então, essas coisas são o que você vai achar não só na Academia do Pão, como em outras padarias artesanais, normalmente vão ter esses itens agregados. A Lê disse que só falta a gente terminar a live aqui com um vinho doce. Eu não tenho cacife para comprar um Sauterre, mas certamente o Jamal tem. Última pergunta. Eu vou fazer um queijo e vinho. Aliás, queijo e vinho é com vinho branco, né? Ok. Que pães que é legal pôr? Da mesma maneira que os vinhos, você tem que começar com pães mais leves para os pães mais encorpados. Eu fiz uma vez, para uma confraria de vinho, uma harmonização lá na Academia do Pão. E eu comecei com um pão leve, que era uma ciabatta, né? Que é um pão extremamente leve, que vai azeite, mas ele é um azeite que não rouba o sabor do pão. Depois você vai para um pão, uma banete redonda, uma banete que é um pão um pouco mais cheio de sabor. Vai para um pão de campanha e aí você começa a ir para os pães aromatizados. Aí você pode ir para um nozes com uva passa, você pode ir para um pão de... Tem um pão que a gente faz, inclusive com vinho, pão de figo turco, castanha do Pará e vinho tinto. O líquido que vai para fazer o pão é metade água, metade vinho. E por último, você vai para um pão de calabresa, um pão de mortadela, um pão de queijo, que é um pão com queijo, digamos assim, tipo um provolone. E se você quiser, pode arrematar com um pão, não vou chamar de doce, mas um pão que tem um quê de doce, que é, por exemplo, um pão de cacau com gotas de chocolate cranberry, que você pode tomar com vinho, até com sauterre. Pode combinar esse tipo de pão. Então, você faz essa sequência, você vai crescendo na intensidade do vinho, vai crescendo na intensidade do pão. Mas eu não teria mais do que 4 ou 5 tipos de pães. Da mesma maneira que eu acho que não se justificaria ter mais do que 4 ou 5 tipos de vinho também. Cara, a gente ia falar 30, 40 minutos, nós estamos falando aí há 70 minutos. Sua mulher está brava com a gente. Foi legal, não, minha né? mulher está na Espanha. Então vamos continuar falando, pô. Ela está fazendo curso espanhol, depois vai fazer o caminho português de Santiago. Vai voltar magrinha, magrinha. Que nada, está comendo bem. Escuta, você não quer, você é um cara muito modesto, muito correto, muito ético. Mas fala aí onde fica a Academia do Pão, vai. Ok. A Academia do Pão fica na Afonso de Freitas, 662, bairro do Paraíso. A gente é um lugar muito pequeno. Eu não tenho... O único espaço que eu tenho para as pessoas sentarem e saborearem no local é um parklet que tem em frente. A loja é basicamente to go, né? E nós funcionamos de terça a sábado. Abrimos às 9 e vamos até às 7 da noite. Sábado que a gente fecha às 5 da tarde. Vai ser um prazer domingo, receber cara. todos Você vocês. tem que abrir domingo. Estou fazendo uma modificação na equipe para conseguir fazer isso, porque a gente tem que fazer adaptação de carga horária, a gente tem que fazer adaptação de plantão, quem vai domingo, quem não vai. Tem toda uma mudança que tem que ser feita, mas estamos trabalhando para isso. Última pergunta. Está tendo curso? A gente vai ter um amanhã. Amanhã à noite, o Bianchini, o André Bianchini, que é um grande padeiro, vai estar ministrando o curso amanhã. A gente já tem... A gente faz cursos para turmas pequenas, de 4 a 8 pessoas no máximo. A turma de amanhã tem 6 pessoas e a gente está fazendo... Um mês a gente vai fazer o curso terça-feira à noite, no mês seguinte a gente vai fazer o curso sábado à tarde. E assim por diante, para atender quem pode fazer à noite ou sábado. Mas isso é para masterclass? É cara que já sabe fazer pão, que nem eu, neófito.
Não, é para quem não sabe nada e para quem quer se aprimorar, porque a gente trabalha, a gente faz todas as etapas. A gente faz desde o batimento até o assamento, né? E quem faz o pão passa por todas as etapas. Modelagem, a gente explica o porquê do fermento, o porquê de agregar, as etapas de fabricação do pão. É um curso de 3 horas, mas é bastante rico. Muitas pessoas que fizeram esse curso saíram fazendo seus pães, sim. Né? Às vezes, simplesmente pelo fato do prazer de conhecer como faz. Claro. É muito bom também. Você está dizendo, você dá aula no Senac? Ainda não, mas eu tenho alguns profissionais parceiros nossos que dão aula lá. E a Habib e a Yuni, escuta, acho que foi uma delícia. Eu vou agora dispensar Eu adorei. você e comer. Hã? Eu adorei, achei ótimo. Muitíssimo obrigado pelo convite, Tati. Olha, É foi um uma prazer delícia. poder. E eu acho que a gente pode um dia lá, a confraria, fazer uma reunião, né? Olha, curso vale muito a pena. Bom, Jamal, yala! Yala, ya Habibi. Grazie. Tchau. Tchau. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado.